Nós vamos falar hoje sobre a urbanização. Essa aula que servirá para você entender os principais conceitos desse tema. É no espaço urbano onde ocorre a convivência, as trocas e a vida da maior parte das pessoas. Quando a gente fala espaço urbano, tem que entender o que significa a palavra urbano. A palavra urbano, ela refere-se a urbis, do latim, que significa cidade. Então, urbano relativo à cidade. Então, urbis em latim significa cidade. Até tem uma bênção do Papa que ele faz todo ano, que é urbis et orbis, quer dizer, de Roma para o mundo, ou seja, da cidade para o mundo. Por isso que fala urbi. Então, urbano significa cidade, né? No latim. Onde ocorre, nesse convívio atualmente, a maioria, né, das cidades, onde vive a maior parte das pessoas. Esse processo de urbanização, né, para países desenvolvidos, eles estão com o seu processo de urbanização praticamente concluído. Vamos ver aqui essa cidade, a cidade de Londres, que é um marco do processo de urbanização mundial. A gente sabe que a Revolução Industrial ela iniciou na Inglaterra, a 1.0, né, que a gente fala. E quando começou lá mais de 2 séculos, atraiu muitos, né, pessoas para as cidades para trabalhar nas indústrias. Mão de obra barata, por isso foram explorados. E aí sim a urbanização de Londres começou. E é claro que teve momentos de desigualdade social, falta de moradia, uma série de coisas. Mas com o tempo ela se formou. Então Londres hoje já está no processo de desenvolvimento total, onde você encontra serviços de segurança, serviços de lazer, você tem educação, transporte, você tem segurança. E no geral, quer dizer, a cidade tem toda a infraestrutura, saneamento básico, né? Água, esgoto, energia para todo mundo, todos têm direito a tudo que acontece na Inglaterra, e em Londres todos têm direito, todos os cidadãos, né, os súditos, né? E na Inglaterra é súdito, porque lá é monarquia, existem os súditos da rainha. Agora, os países em desenvolvimento aceleraram o processo nas últimas décadas, o que provocou grandes transformações nas paisagens de suas cidades e mudanças socioeconômicas. Observe essa aqui, essa cidade de Nairobi, no Quênia, um exemplo de urbanização recente. Se você olhar essa figura, você vai ver, isso aqui é lá na África, né? Essa cidade aqui teve um afluxo de populacional muito grande, já no momento de uma hora para outra, ou seja, não foi uma coisa paulatina, né, década após década, qual foi na Inglaterra. Você observa pela própria como está o design aqui da cidade. Você observa que uma rua, carro indo para lá, outro vindo para cá. Observa que tem muita gente misturada no meio da rua. Você vê prédios prontos, outros prédios em construção. Você vê aqui habitações precárias, né? Você observa tudo isso, tudo junto no mesmo cenário. Essa aqui parece aquelas que eles fazem a laje, né, e vai subindo o prédio todo. Então essa cidade ela tem problema na infraestrutura, na questão do saneamento básico, falta de saúde, falta de escolas, creches, falta de segurança, falta de um trânsito organizado, transporte. Então por isso que ela tem problema. Ela se urbanizou, mas ainda não chegou no estágio de desenvolvimento. Esse gráfico aqui é só para vocês verem a percentagem de população residente em áreas urbanas por região de 1950 a 2030. A Europa, América Latina e Caribe, América do Norte e Oceania, eles sempre desde 1950 já estavam num patamar elevado, chegando a 50% ou mais de 50%, 70%, né? Quando chegou em 2020 já está ali com 80%, quer dizer, houve um crescimento. Enquanto a África e a Ásia, que estava recém saída da colonização, alguns nem tinham saído ainda, né, que era a descolonização da África e da Ásia,
ocorre ali a partir da década de 50, né? Eles não têm ainda área urbana, são mais... Aqui, a África, em 1950, tem mais de 10% só. Mas, de repente, eles vão começar a desenvolver e vai chegar a 2020 atingindo mais de 40%, perto de 50% de crescimento urbano. Só que esses países eles enfrentam os problemas sociais da urbanização. A projeção para 2030 deles é chegar a 50% e passar, né? Aqui eu quero que vocês vejam o Brasil. População residente por situação de domicílio no Brasil de 1940 a 2000. Observe que em 1940 a população do Brasil era mais ou menos 40 milhões de habitantes. Desses, 28 milhões vivia no campo, que é a zona rural. Desses todos, né, eles acabavam fornecendo o que? A alimentação, etc. A cidade era ainda pouca coisa. Em 1950 não houve muita diferença e só vai ter diferença em 1970, 50 anos atrás, quando a população urbana ultrapassa a rural. Isso graças à industrialização crescente que teve na década de 50, né? O crescimento econômico, o milagre brasileiro. Então isso aqui aumentou. E de lá para cá, em 80, a população já era 80 milhões na cidade e 38 na zona rural. Em 90 já era 111 milhões na cidade e 35 na zona rural. Em 2000 era 138 milhões nas cidades e 31,8 na zona rural. A projeção para 2050 é que chegue a 240 mais ou menos milhões de habitantes nas cidades e 16 milhões no campo. Isso pode ter um problema de agravamento, né, da questão de abastecimento de alimentos, porque a política governamental ela é feita para plantar soja, para criar gado, para exportar, milho para exportar. Ela não é feita para o alimento que cai na mesa de todo brasileiro. Isso aí, se não houver uma questão de sustentabilidade, né, uma visão mais ecumênica da questão e não com ideologias, né, vai chegar ao ponto que vai faltar alimentos. O que é o êxodo rural? Êxodo significa saída. No livro da Bíblia, êxodo é saída do povo hebreu do Egito, conduzido por Moisés. Então, o êxodo rural é a saída da zona rural. O Nordeste é um exemplo típico disso, quando da seca, há mais de 200 anos, o povo foge das secas lá. E sai e vai procurar abrigo em outras cidades, metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, né, para tentar a melhoria de vida. Isso agrava o problema das grandes cidades e agrava o problema da zona rural, porque aí fica sem produtor, né, sem quem cuida lá do campo, e agrava porque vai ter mais gente na cidade inchando as cidades como um todo. O ideal é que tivesse uma política de manutenção do homem no campo, né? Por último, penúltimo, né, nós vamos falar da migração pendular. O que é a migração pendular? Ela é um fenômeno que não se trata propriamente de uma migração, mas de uma transferência momentânea, diária. Você vê aqui nessa via que os carros estão todos vindo nessa direção, como se fosse a minha direção, porque, e é de manhã, e dois estão vindo lá das cidades que rodeiam São Paulo, né, para trabalhar em São Paulo. Então, aonde eles moram fica mais vazio, porque a população desloca para São Paulo. Quando é de tarde, de noite, eles vão pegar outra via e voltar para lá. Como se fosse a via do Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, que tem lá. Então, eles vão voltar. Então, essa volta para eles vai esvaziar mais um pouquinho São Paulo e vai voltar a encher a população dos lugares que eles saíram. Por isso que é pendular, como se fosse um pêndulo de um relógio, para lá, para cá, para lá, para cá. Não existe uma mudança, existe apenas essa migração temporária, de manhã para tarde. Na Suíça, tem lugares que eles trabalham meio longe, eles levam um trailer, né? Chega lá, eles moram lá, desce
desce do trailer e embora. Quando é fim de semana vai voltar para casa, eles atrelam o trailer e vai embora para casa deles. E por último, agora sim, por último, a desconcentração industrial, que é outro fenômeno. Até a década de 1990, o Sudeste detinha quase 90% das indústrias do Brasil. A partir da década de 1990, em função da Constituição de 1988, que deu maior autonomia para estados e municípios, eles começaram a entrar numa guerra fiscal, ou seja, oferecendo subsídios para subsídios, né? A gente fala subsídio, já vi jornalista, político, subsídio, porque subsídio tinha que ter um I, subsídio, né? Porque o S, entre uma consoante e uma vogal, ele tem som de S. Ele só tem que ser dizer se tiver entre duas vogais. É só uma dica aí. Então, a partir de 1990, então, começaram a oferecer. Por exemplo, Rio Verde, que é da região centro-oeste, ofereceu o terreno para Perdigão, o Estado ofereceu 20 anos de isenção de alguns tributos, Rio Verde também ofereceu, o ISS, ou seja, uma série de coisas. Por isso que eles vieram, geraram emprego, diretos e indiretos. E assim o Nordeste fez, o Sul fez, o Norte foi. Então, em 2006, o Sudeste já contava apenas com 50,5% dos parques industriais. E o Sudeste compreende São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, essa é a desconcentração. O que ela causa, professor? Ela causa o quê? Vai desinchar, vai diminuir as receitas também do Sudeste, mas vai trazer empregos para as outras regiões, mas vai trazer problemas também. Que problemas? Infraestrutura, falta de moradia, falta de creche, falta de escola, falta de segurança, falta de transporte, uma série de coisas. Então ela tem a mão dupla, né, de um lado ou de outro. Esse é o fenômeno de desconcentração industrial. Nós vamos parar por aqui. Em outra aula a gente continua falando mais de conceitos sobre a migração. Tenham todos uma ótima aula e espero que tenham entendido direitinho o que a gente explicou. Obrigado.